Fique com a gente. Assista agora Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Meu caro telespectador, hoje nós vamos falar de um fato que está nos noticiários dos principais meios de comunicação. Volta e meia você ouve falar do protesto dos médicos. Vários fatores levam a esse protesto. A falta de infraestrutura na saúde pública, que já é algo quase que histórico, mas também as medidas do governo brasileiro, Dilma Rousseff, tentando interferir no curso dos cursos de medicina, e também a presidente da República quer fazer com que os médicos se multipliquem no país, ou pelos cursos de medicina profissionais do exterior. Os médicos se mobilizam. Mas como podemos avaliar de médicos no país? Ela existe mesmo? Falta infraestrutura? Até onde as medidas do governo podem dar certo ou não? Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo José Carlos Amador, médico. O Dr. José Carlos Amador, professor da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Medicina, também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Dr. Amador, bem-vindo ao programa Opinião. Obrigado, Gilson. É um prazer estar aqui com você. A gente sempre vai ter o prazer mesmo de te acompanhar. E eu fico contente de poder dizer ao público a situação em que estamos hoje, a classe médica está sendo envolvida. Agora, qual é a verdade de tudo isso? Quando a gente fala assim, olha, faltam médicos no país. Faltam médicos no país. O Brasil tem uma média de médicos, se pegarmos a população total do país, que não foge muito ao que a Organização Mundial de Saúde exige. Em alguns lugares faltam médicos, outros lugares sobram. Exatamente, Gilson. Nós não temos falta de médico. O que tem que ficar bem claro é que não existe estrutura para que o médico vá em determinadas cidades, ou mesmo até na periferia. Você sabe das dificuldades até nas grandes cidades, é noticiário, é manchete, da dificuldade que os grandes hospitais do Rio, São Paulo, até de Maringá, tem de atender o público. Então, a falta de estrutura ocorre desde as cidades grandes, nos grandes centros, até as cidades menores, sendo que os maiores problemas estão nas cidades menores. Então, o que o governo precisa, em primeira coisa que precisa ser feito, é dar condição para que o médico vá trabalhar no interior ou na periferia. Então, o que o Conselho Regional de Medicina luta, o Conselho Federal luta, é para que dê condições para que esse médico vá lá. Primeiro, que ele tenha um contrato de trabalho semelhante ao que tem o juiz de direito, o promotor, que ele seja um concursado. Nós não estamos pedindo 30 mil reais, nós estamos pedindo o equivalente a um promotor de justiça, a um juiz, para que esse médico seja contratado dessa maneira, para que quando mude o prefeito ele possa continuar trabalhando lá, para que ele receba realmente esse acordado, esse valor acordado, e que ele não tenha que ficar brigando depois na justiça para receber aquilo que o prefeito disse que ia pagar para ele. Doutor Amador, você colocou um dado interessante. Os médicos não são concursados, mas você tem concursos para médicos, por exemplo, no Saúde da Família. Tem alguns médicos no interior que não têm concurso. Qual é essa diferença entre o médico concursado e não concursado? O médico concursado ele tem uma estabilidade. Agora, você veja bem, algumas... Mas aí o ganho dele é mais limitado. Exatamente, é mais limitado. Existe uma lei no município em que o médico não pode, nenhum funcionário pode ganhar mais do que o salário do prefeito. Então você vê que em muitas cidades o prefeito ganha 6, 8 mil reais. Então, teoricamente, você não pode pagar mais do que isso para o médico. Então, esse não... Mas o mais importante, isso não é o salário, é as condições com que esse profissional vai estar envolvido nessa região. O salário é importante? É, mas é a quarto, quinto item desse contexto global, que é condições de trabalho nesse local. E a grande maioria desses médicos que vão para a cidade, inclusive no PSF, eles não são concursados, não têm um contrato, eles assinam um documento temporário que não tem muito valor e que passa a ter uma dificuldade absurda para receber esse dinheiro depois. Então tem muitos médicos hoje que são contratados, nós temos inclusive na CBN, uma prefeitura do interior que diz pagar 30 mil reais para o médico. Estão à procura de um médico pagar 30 mil reais. Então isso não é uma verdade. Eu queria que essa prefeitura mostrasse para a gente uma carteira de trabalho desse médico que eles estão querendo pagar 30 mil. Eu queria que ela fizesse um contrato
igual tem um juiz de direito. Não existe esse contrato, isso é uma verbalização de uma proposta, mas isso não tem nada assinado. Nós temos aqui, eu digo para você, Gilson, não é 99% dos médicos que vão para essas cidades que tem problema. Eu digo para você, é 100% desses médicos. Nós no Conselho recebemos diariamente denúncia de colegas que foram para essas cidades com a promessa de ganhar 20, 30 mil reais e que a partir do quarto, quinto mês tem lá 30, 40 mil para receber da prefeitura, tem casa alugada na cidade, filho matriculado na escola e que o prefeito diz que não pode pagar mais porque lá na prefeitura o salário máximo é 8 mil reais. Então esse colega não sabe se ele vai embora ou ele fica na cidade e se ficar vai ser por esse salário e trabalhando em condições subhumanas às vezes. O que falta, então? Quando a gente fala de falta de infraestrutura, a gente não pode criar hospitais em todas as cidades. Existe hoje uma dificuldade muito grande de você ter uma infraestrutura de raio-x, laboratório em todas as cidades. Como é que você operacionaliza a infraestrutura num país onde existe falta de estrutura, mas você não teria condições de dar essa estrutura em municípios pequenos? Exatamente. O Gilson, o que precisa é conversar com a gente. Esse ministro que está aí, ele não conversa. Ele toma as atitudes dele, e são atitudes meramente eleitoreiras, mas não conversa com a classe médica. E nós temos hoje condições de mandar médico para toda cidade do Brasil, teriam condições, mas essa estrutura basicamente envolve o quê? Vamos copiar países que dão certo na saúde, por exemplo, na Holanda, onde eu estudei. Lá, você tinha um caminhão da Volvo lá, que passava lá e ele atendia 4, 5 cidades. Toda a estrutura do raio-x estava montado dentro desse caminhão que ela atendia 4, 5 cidades, num país riquíssimo. Por que nós não podemos criar uma estrutura de raio-x que possa atender as cidades, por exemplo, aqui do entorno de Maringá, que possa ir nessa cidade fazendo um plantão, assim como se tem um plantão do SAMU, fazendo os raios-x para essas cidades, igual e com a equipe de radiologia, de técnicos de raio-x. Por que não se pensa em fazer uma estrutura? Porque às vezes não adianta você ir para uma cidade dessa e você precisar de um raio-x, que é um exame simples, mas em que não tem no município. Isso também concordo que seria difícil no município talvez ter, mas se você conversasse com a gente, ouvisse as sugestões, baseasse em países que dão certo, nós teríamos hoje condições de, através de um trabalho desse, você ter condições de botar o médico nessa cidade, dar o mínimo de estrutura para ele lá, com raio-x, com laboratório, com provavelmente até fisioterapeuta. Então você teria condições, mas você pegar um médico com um estetoscópio e botar nessa cidade, é um crime que você vai fazer com o médico, com a população. O que o médico pode fazer no caso de gravidade? Ele vai encaminhar para onde? E se ele está diante de um quadro com uma suspeita de uma pneumonia, de um derrame pleural, como que ele vai fazer o diagnóstico se ele não tem estrutura? Agora tem um outro dado. Dessa falta de estrutura se fala em importar médicos. E também nós temos aí, você colocou, de médicos suficientes. Só que uma boa parte dos médicos que se formam tem uma preferência por determinadas áreas, que principalmente não envolvem o atendimento às classes populares. A gente sabe que existem algumas áreas médicas que são um destaque na formação dos alunos. Hoje faltam pediatras, faltam clínicos gerais, que são praticamente inexistentes no país. Quando você fala de saúde popular, tem que ter um clínico geral. Né? Não estaria também nos cursos de medicina o direcionamento desses alunos para esse tipo de trabalho? Nós estamos criando dentro dos médicos o elitismo, é que eles adoram ganhar dinheiro, mas de repente, onde não está esse dinheiro, a profissão também não vai? Olha, Gilson, quando você fala em estrutura, você fala em conhecimento, eu digo para você, todo mundo tem uma parcela de culpa, uns mais, outros menos. Nós também temos as nossas culpas. As escolas de medicina têm, e até a população tem. Gilson, eu sou pediatra, Maringá é servida por excelentes pediatras. Frequentemente você interna uma criança com pneumonia e a mãe pede assim, doutor, você não vai chamar um pneumologista? Não é isso, a população precisa entender que o pediatra está habilitado para atender. Então, é uma sequência de erros que terminam acontecendo. Agora, o dinheiro termina levando, claro, muita gente hoje termina fazendo estética, uma cirurgia plástica, tá? Porque existe, e faltando pediatra. Eu sou pediatra, está faltando pediatra. Por quê? E houve uma série de problemas que ocorreram em que desvalorizou esse setor da medicina. E nós queremos resgatar isso. Então o que precisa é o governo, as escolas formadoras, se reunir e falar assim, o que é que nós precisamos?
nós precisamos, se você abrir 10 vagas para residente de pediatria, talvez no primeiro momento você vai ter 4, 5 vagas, mas depois vai ter. Mas por que também abrir 40 vagas de dermatologia? Será que nós estamos precisando desse tanto? Então o que nós precisamos é conversar e não fazer como ministro impondo determinadas coisas que terminam prejudicando. Então o que a gente precisa é conversar, ver onde que estão as falhas. Nós temos erros também que precisam ser consertados, mas não é de uma maneira assodada como estão fazendo que eu acho que vai resolver o problema. E os médicos estrangeiros? O revalida, a qualidade do médico. Existe uma contrariedade à entrada de médicos estrangeiros no país ou não? Absolutamente. Como é que nós podemos ser contra o direito de ir e vir das pessoas? Porque hoje nós temos uma gama enorme de médicos brasileiros trabalhando na Europa, nos Estados Unidos. Mas quando nós vamos para lá, primeiro nós temos que fazer um exame da proficiência na língua. Como é que eu vou consultar uma pessoa se eu não entendo ou não me faço entender? A primeira coisa. Segundo, eu tenho que provar que eu sou médico. E que eu sou médico capaz, porque eu estou cuidando de uma vida. Simplesmente nós queremos é que esse médico de qualquer país do mundo que vier para cá preste um concurso mostrando que ele tem a proficiência da língua e que ele está habilitado a ser médico, que tem um currículo similar ao nosso, que faça uma prova como é feito. Inclusive essa prova do Revalida não foi a Sociedade Médica Brasileira ou o Conselho Federal de Medicina criou. Foi, claro, nós chancelhamos essa aí, mas foi um exame criado pelo governo. Esse exame, só queremos que ele cumpra isso. Ele cumpra as próprias regras. Exatamente. E essas regras são regras basicamente universais, em que qualquer cidadão, em qualquer profissão, quando ele vai para um outro país, ele tem que provar que ele tem condição de atuar lá. Quando se fala de saúde pública, o senhor esteve à frente de um hospital, o Hospital Universitário, que é um hospital que tinha uma exigência, uma demanda inacreditável, entre a estrutura que ele tinha e a quantidade de pessoas que ele atendia. Atendia principalmente da região, se você vinha de outras pessoas, regiões, de outros municípios para Maringá. Isso mostra um pouco da sobrecarga da estrutura pública de saúde. E nós temos hospitais da nossa região que estão fechando. Alguns deles por falta de investimento, por má administração dos municípios. Quando se fala na saúde nacional, eu fico tentando pensar na ampliação desse problema no município razoavelmente rico e num país que não é tão rico quanto esse município e já atravessa problemas de saúde. Quando eu penso na macro-saúde e penso na dificuldade de administrar, né, os recursos públicos, aí a pergunta que eu já fiz para o senhor uma vez: falta recursos? O recurso é mal administrado? Ou muitas vezes, como nas ambulâncias do SAMU, tem estrutura, mas ela não é usada e a gente às vezes sucateia a estrutura pública na saúde. O que falta entre o recurso, a aplicação dele e o papel do médico nessa situação? Olha, Gil, você tocou num assunto que a gente ia levar mais de um dia para falar. A gente só tem 3 minutos. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso está envolvido. Você vê o que o exemplo aqui perto, Marialva, uma cidade riquíssima, fechou o único hospital da cidade. Agora você imagina as cidades aí com IDH baixo, que foi mostrado. Então falta exatamente tudo. Eu acredito que recurso exista. O que também existe é má distribuição e má gerenciamento desses recursos, por todos os setores. Então é inadmissível que você tenha hoje mais gasto em determinadas coisas. Está aí o exemplo dos estádios que nós tivemos, faltando o básico em saúde. Então, é um monte de coisa que é feita, é um monte de hospital que começa e não termina, tá? Nós gastamos uma quantidade absurda dentro da área médica que não tem um retorno grande para a população. Então, o que nós precisamos é um gerenciamento da saúde que tenha profissionais qualificados para gerir hospitais, secretarias de saúde, Ministério de Saúde, toda pessoa envolvida, que sejam capacitados para fazer e que seja cobrado uma fiscalização rigorosa nisso. E além disso, nós estamos lutando muito para que seja destinado 10% da arrecadação do país para a saúde, porque é o mínimo que os países civilizados investem em saúde. Então nós precisamos direcionar isso para a saúde. A partir desse contingente financeiro, cuidar para que esse dinheiro seja bem aplicado. Conversei com o José Carlos Amador, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina, falamos sobre o ato médico, as medidas do governo.
para resolver o problema da saúde pública no país. O doutor Amador aí fez suas críticas, colocou a posição do Conselho de Medicina, do Conselho Federal, ou seja, a preocupação dos médicos, de que falta estrutura, e só ter médico muitas vezes não resolve. E mesmo assim, os médicos não são bem remunerados ou reconhecidos pelo trabalho que fazem. Doutor Amador, muito obrigado pela sua presença e opinião. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes do seu programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.